Bom dia, bom dia, bom dia, feliz quinta-feira. Mais um momento aqui para olhar para nós, para olhar para as mulheres, para olhar para mães, para olhar para filhas, para filhos. Ellen, bem-vinda. Momento da gente se conectar com o feminino. Como é que está esse feminino aí? Quando você olha para você, quando você olha para o seu sistema, como é que está esse feminino por aí? Mês de maio, mês das mães. Então, o foco esse mês é voltado ainda mais para as mulheres e para as mulheres mães. Ser mãe é algo desafiador. Ellen, bem-vinda. Todas as que estiverem ao vivo, bem-vindas. E quem assistir a live depois também. Ser mãe é algo desafiador. Porque, de repente, a gente cresce, a gente adultece, a gente se relaciona e a gente tem filhos. Não existe um manual que nos ensine a criar filhos. Existem modelos de mulheres, existem modelos de mães. Então a gente nasceu, a gente cresceu olhando para nossa mãe, para nossa avó, que são os nossos modelos de maternagem. Olhando para aquele modelo de maternagem, Juliana, bem-vinda, bom dia. Olhando para nossa mãe, para nossa avó, para as ancestrais, para as tias, aquelas mulheres com quem a gente cresceu, a gente compreendeu o que era ser mãe. E a gente aprendeu como ser mãe. Só que não existe um modelo que eu vou seguir e fazer igual. E não existe um modelo perfeito, não existe uma cartilha que vai me dizer o certo e o errado de ser mãe. Temos nossos filhos, nós vamos seguindo aqueles modelos, aqueles exemplos que a gente recebeu lá atrás. Muitas das vezes nós vamos repetindo na educação dos nossos filhos aquilo que a nossa mãe fez conosco lá atrás. Nós entregamos no mesmo dos nossos filhos, porque foi o modelo que a gente teve lá atrás. Só que quando a gente aprendeu e a gente começou a olhar para as nossas mães, a criança, ela não consegue enxergar na mãe, além da mãe, a mulher que tem lá. E a mulher que tem lá é uma mulher que ela não é única e exclusivamente mãe. Ela tem outros papéis e outras tantas funções que ela exerce no dia a dia na vida dela, e nós enquanto mães também, que não seja ser somente mãe. Então, quando hoje eu olho para mim na vida adulta e eu olho para minha mãe, como é que eu estou vendo a minha mãe? Qual é a percepção que eu tenho? Qual é a percepção que você tem quando você olha para sua mãe? Como é que está essa sua relação com a sua mãe? Então eu vou começar a perceber que eu olho para minha mãe, eu amo a minha mãe, mas de repente eu percebo que eu tenho algumas ressalvas com ela. Tem coisas que eu vejo nela lá que eu não aceito, que eu não concordo, que me incomoda, que me faz sofrer. Ou eu olho para minha mãe, eu compreendo ela e aceito ela do jeito que ela é, e eu estou seguindo a minha vida de boa com a minha relação com ela. Então, como é que você vê a sua mãe? Como é que você vê a sua mãe? A sua mãe foi aquela que te deu a vida, que te trouxe ao mundo, que te ensinou os primeiros passos, que teve essa relação de acolhimento, de amorosidade, de proteção, de segurança lá nos primeiros anos. Ela é o seu modelo de mulher, de mãe, de esposa, talvez de profissional. Ela é a sua primeira referência, ela é o seu primeiro modelo. Como é que você vê a sua mãe? O que é que você vê de positivo na sua mãe e o que você vê de negativo na sua mãe? Então a gente vai perceber, Ingrid, bem-vinda, bom dia. Então eu vou olhar para lá, eu vou olhar para mim enquanto filha, eu vou olhar para minha mãe e eu vou ver como é que eu estou vendo a minha mãe. E eu vou perceber no meu corpo como é que eu me sinto quando eu olho para minha mãe. Beijo para vocês aí. Meu corpo sempre vai ser o termômetro
das minhas emoções, do meu sentir, sempre o meu corpo físico. O corpo físico sempre traz os sintomas. Então a gente vai começando a observar. Se quando eu falo na minha mãe, eu perdi a minha mãe já há muito tempo. Eu tinha 21 anos quando a minha mãe faleceu. E senti muita falta dela. Hoje eu consigo lidar com isso de um jeito mais tranquilo, de um jeito mais sereno. Mas eu sentia muita falta dela. Muitas vezes eu precisava dela por perto e eu não a tinha. Então assim, quando você olha para sua mãe, você pensa nela, você está com ela, como é que o seu corpo reage? Ah, eu olho para minha mãe, Diogo, bem-vindo, bom dia. Eu olho para minha mãe, eu sinto orgulho da minha mãe. Eu sinto um amor imenso, profundo por ela. Eu quero estar sempre perto dela. Sempre que eu preciso de algo, eu corro para minha mãe, ela me socorre. Eu vejo que ela tenta ainda me proteger, que ela tenta me cuidar ainda como se eu fosse uma criança. Então isso me faz bem, por quê? Porque eu ainda me sinto vista, reconhecida e cuidada pela mamãe. Eu me sinto amada pela mamãe. Ou eu olho lá para minha mãe e eu vejo nela uma mulher que tem rusgas comigo, que muitas vezes se posiciona comigo que eu não gosto, que muitas vezes compete comigo na minha relação com meu pai, que muitas vezes eu na vida adulta aqui a minha mãe chega e ela quer coordenar a minha vida, ela quer me dizer o que eu tenho que fazer ou deixar de fazer. Ou eu tenho uma mãe esperando para que eu dê atenção. A internet hoje aqui tá bem ruim, tá oscilando bastante. Então se travar vocês já sabem por quê. Então como é que é a minha relação com a minha mãe? O mundo me trata como eu trato a minha mãe. Eu já fiz uma live na semana retrasada, o sucesso tem a cara da mãe. Então o mundo e a vida me tratam como eu trato a minha mãe. Maria Josele, bem-vinda. A vida me trata como eu trato a minha mãe. Se eu olho para minha mãe e eu tenho muitas ainda expectativas não atendidas, eu tenho ainda muitas ressalvas com ela, a minha vida aqui deixa de fluir. Por que deixa de fluir? Porque ao invés de eu tomar aquilo que ela me entregou, isso é mundo interno, ao invés de eu seguir com aquilo que ela conseguiu me entregar do jeito que foi, e olhar para minha vida e botar energia na minha vida e nos meus projetos com aquilo que ela me entregou, eu crio força para seguir e fazer diferente. Eu ainda estou presa nessa relação, presa no passado, porque eu tento olhar para lá, mas eu olho para cá e eu ainda quero algo da mamãe, eu ainda estou presa no passado. E se eu tenho uma mãe aqui que sofre de dependência emocional e é uma mãe que viveu para filhos, viveu a sua vida inteira em função dos filhos, é uma mãe que vai estar aqui, vai esperar que esses filhos o tempo inteiro parem as suas vidas para se voltar para ela e dar atenção para ela, para preencher nela. Mara, bem-vinda. Todos bem-vindos aí. Para entregar para ela aquilo que falta nela. Mundo interno também. Mundo interno também. Então, a forma como a gente se relaciona com a vida tem a ver com como é que está o meu mundo interno dentro dessas minhas relações com família de origem. E hoje, falando das mães, a criança, quando nasce, ela começa a crescer, a criança olha para sua mãe e ela espera daquela mãe uma mãe perfeita, uma mãe que esteja disponível para ela o tempo inteiro, que atenda todas as necessidades e os desejos dela do jeito que ela quer. Bom dia para vocês aí. A criança espera ser sempre o centro das atenções da mamãe. Então, por que na vida adulta nós crescemos e na vida adulta nós ainda temos ressalva com a nossa mãe? Porque a nossa criança, ela traz aquilo que ela recebeu, do jeito que recebeu, não foi suficiente para ela. Só que a minha criança interior está dentro, minhas emoções interrompidas estão dentro, no meu inconsciente. E aqui eu não consigo lidar com isso de um jeito diferente. Então eu vou olhar para trás e eu vou muitas vezes criticar e julgar a minha mãe. Eu vou olhar para ela e vou enxergar nela sempre somente a mãe. E a gente esquece que dentro daquela mulher tem a mãe. Antes dela ser mãe, ela é filha, ela foi esposa, ela se relacionou. Ela tem ela enquanto mulher,
que ela precisa cuidar, depois ela se tornou mãe, e ainda assim ela precisa cuidar da saúde mental, emocional dela e saúde física, coisa que muitas vezes as mulheres não fazem. Mas a criança nasce, a criança não enxerga todas as outras que tem dentro das mulheres, ela enxerga somente a mãe. E o que a criança quer da mãe? Atenção o tempo inteiro. Atenção e dedicação o tempo inteiro. Então, nossos problemas começam quando a gente começa a crescer e eu começo na adolescência, na infância a gente vai testando limites e na adolescência a gente vai... Eu tô indo para me relacionar com o mundo e essa mãe muitas vezes tá ali me travando, tá ali me impedindo de me relacionar com o mundo lá fora. Por quê? Porque essa mãe ainda quer me proteger dos perigos da vida e dos relacionamentos. Mas a gente não enxerga, a gente não entende. Então, o que é que você vê de positivo na sua mamãe? O que você vê de negativo na sua mamãe? A gente vai olhar para isso. Quando a gente fala nisso, se eu olho para minha mãe e eu hoje estou em paz com ela, eu me sinto em paz nessa relação com ela, do jeito que ela é, do jeito que ela foi, eu estou olhando na postura adulta com o amor, com os olhos, o amor que vê. Porque hoje já compreendo, eu já ressignifiquei, eu consigo enxergar na minha mãe todas essas, além de ser só mãe. E se eu ainda estou na postura de olhar para minha mãe e continuar reclamando dela, esperando algo dela, porque se eu estou reclamando, eu ainda espero receber algo que a minha criança não recebeu. Eu ainda quero que ela se preocupe comigo, eu quero que ela venha me dar apoio, eu quero que ela venha cuidar de mim quando eu preciso. Esses cuidados, essa atenção, a gente chama de amor cego. Quem em você ainda está exigindo algo e pedindo algo da sua mãe? O seu eu adulto ou a sua criança que ainda quer ser cuidada como se fosse aquela criança? Então, as nossas carências, mundo interno, elas revelam muito sobre nós e quando a gente olha para isso, a gente percebe o quanto a gente muitas vezes está na postura infantilizada diante da vida e por isso a vida não flui. Então, a vida te trata como você trata a sua mãe. Não, mas a minha mãe foi muito horrível, a minha mãe era braba, ela batia, ela trabalhava muito, eu trabalhava muito, eu passei basicamente fora de casa trabalhando a vida inteira. A mãe foi ausente, a mãe não tinha paciência, a mãe não escutava, a mãe era isso, a mãe era aquilo. Se eu hoje ainda estou, todos bem-vindos aí, se hoje eu ainda estou olhando para minha mãe nesse lugar e nesse julgamento, nessa cobrança, esperando algo diferente dela, eu estou na postura infantilizada ainda, precisando resolver aquilo que a minha criança não recebeu lá atrás. Então você está olhando para sua mãe na fantasia do amor cego da criança ou você está na postura adulta olhando para a realidade, enxergando nela a mulher que ela é e que ela conseguiu ser? Quem é você nessa relação? Quem é você? E muitas vezes a gente vai se dar por conta que aquelas expectativas não atendidas que eu cobrava ainda, estava cobrando da minha mãe aqui na vida adulta, que eu comecei a compreender e tomar consciência, aquelas expectativas não atendidas dela, para mim, eu acabei transferindo para os meus filhos. Aquilo que eu não recebi dela, ou seja, aquilo que eu recebi dela, eu entreguei para os filhos. E eu começo a perceber que, nossa, como eu sou uma mãe muito parecida com a minha mãe. Então eu vou me vendo assim, ó, no meu comportamento, na minha postura e no meu entregar para os filhos, eu sou uma mãe muito parecida com a minha. Mas eu ainda quero algo dela. E se eu ainda quero algo dela, eu preciso olhar para mim e compreender. Se hoje eu me percebo uma mãe que tem falhas, uma mãe que esteve ausente, eu fui esta mãe porque eu quis ser ou porque eu não consegui fazer diferente? E aí eu vou começar a me autoanalisar. E eu carreguei muitas culpas por muito tempo, por eu ter trabalhado demais, pelas crianças terem crescido e eu ter perdido muitas coisas da primeira infância, por eu estar trabalhando demais. Então eu carreguei muitas culpas com relação a isso, que eu sei que provocou neles feridas emocionais, que provocou muitas vezes a dor do abandono, a dor da rejeição, por essa mãe estar sempre fora, estar sempre ausente.
E isso tudo eu tenho consciência. Eu carreguei culpas por muito tempo com relação a isso. Mas eu preciso também olhar para mim. Regina, bem-vinda. Eu preciso olhar para mim também e eu preciso ter paciência e empatia comigo. Porque se eu ficar só olhando para aquilo que eu deixei de entregar para eles, eu vou ficar só na culpa, na dor e no sofrimento. Não há nada que eu possa fazer para mudar o que aconteceu lá atrás. Eu preciso tomar consciência e fazer diferente daqui para frente. Ser a mãe que eles precisam ter daqui para frente. Bom dia, Cindy, bom dia, bem-vinda. Cindy, minha filha. Mãe dos meus netos, tá vindo mais uma agora daqui uns dias. A terceira neta, coisa linda. A quarta, na verdade. Todos bem-vindos aí. Então eu vou olhar para a minha relação com os meus filhos, para o meu papel, para a minha postura, mas eu vou olhar lá para minha mamãe. Se eu, por XYZ, deixei de ser a mãe que eu gostaria de ter sido para os meus filhos, se eu, por XYZ, fiz do jeito que fiz com eles, eu tenho que compreender que eu não consegui fazer diferente. Eu sou uma mãe imperfeita. Eu abri mão de estar com eles muitas vezes para ir em busca de algo para dar o material que precisava lá, coisas físicas. Eu tinha um objetivo, um propósito lá. Então eu não estava ausente porque eu não queria. Eu tinha N motivos para estar ausente. Mas hoje eu preciso me olhar, me compreender e me acolher também. Porque senão eu vou ficar sempre na culpa e na cobrança. E nessa culpa e na cobrança eu vou querer estar o tempo inteiro hoje junto com eles, entregando para eles, sufocando eles. Porque eu vou querer estar lá cuidando deles de coisas que eles não precisam mais dos meus cuidados. Eu vou acabar promovendo uma relação tóxica, invasiva, se eu ainda quiser estar o tempo inteiro lá na vida deles, na casa deles, querendo coordená-los. E às vezes ainda acontece. Por quê? Porque a gente quer que eles se deem bem. As mães sempre querem proteger os filhos do perigo. As mães querem proteger os filhos do sofrimento. Então eu vou olhar para trás e vou olhar para minha mãe. Se eu estou no olhar da criança, no olhar da fantasia, com o amor cego ainda, com tudo aquilo que eu não consegui receber lá atrás em sofrimento, se eu olho para trás, eu olho para a mamãe e eu ainda culpo e julgo ela, a minha vida para, porque eu deixo de olhar para frente, como eu falei antes, e fico olhando para ela. Só que hoje, o que ela poderia fazer para a sua vida estar diferente, seja em relacionamentos, seja no financeiro, seja na sua saúde física? O que é que a sua mãe hoje tem para entregar para você que vai melhorar a sua vida? Então eu vou começando a virar chaves aqui. Mas se a minha mãe estivesse aqui hoje, eu tenho dificuldades no relacionamento, eu tenho dificuldades no financeiro, o que a minha mãe hoje poderia fazer para que a minha vida tivesse sucesso, que tivesse um resultado diferente? Rose, bem-vinda, bom dia. Todos bem-vindos aí. Então nós vamos percebendo que de fato na vida adulta, para minha vida ter sucesso e para ter um resultado diferente, quem precisa fazer os movimentos sou eu. Quem precisa tomar decisões sou eu. A minha mãe me ajudaria me ouvindo e me mostrando um caminho, que é o que as mães de filhos adultos precisam fazer. Eu estou aqui para os filhos, eu observo, eu acompanho eles lá. Às vezes eu dou uns pitacos desnecessários e eu sei que isso incomoda eles, mas isso faz parte. Mas eu muito mais estou aqui hoje para ouvi-los e para mostrar o caminho, entregar a responsabilidade. Porque se eu quiser ir lá na casa deles e resolver para eles, não vai funcionar. Não vai funcionar. Eu não tenho esse direito de ir na casa dos filhos e dizer, olha, vocês têm que fazer assim, assim, assim. Não. A gente fala, a gente mostra, porque mãe sempre quer o melhor para filhos, para netos. Então, como é que está a sua relação com a sua mãe aí? Eu estou no amor cego, eu olho para minha mãe hoje e eu olho para a vida dela, para o resultado da vida dela, e eu sinto muita pena da minha mãe, porque a minha mãe, coitada dela, ela tá lá, ela não conseguiu viver o que eu estou vivendo, ela sofreu no relacionamento, eu olho para ela com pena. Quando eu olho com pena, eu olho para ela e eu acabo vivendo as mesmas coisas que ela aqui. E eu vivi isso.
em muitas coisas. E eu vivi isso. Por quê? Porque isso chama amor cego, lealdade oculta. Por amor a ela, por amor à vovó, a gente acaba repetindo o mesmo padrão de comportamento. Então eu pertenço a esse clã de mulheres que sofrem. E eu me torno uma mãe igualzinha a ela. Então eu vou percebendo o quanto muitas vezes eu reclamo da mamãe, mas eu aqui na minha relação com os meus filhos, eu tô fazendo igualzinho a ela. Seja em relacionamentos, seja no trabalho, seja na relação com os filhos, a gente vai se percebendo. O amor que vê é aquele amor que a gente olha, eu sou uma pessoa adulta, é simples de lidar com isso? Não é simples de lidar com isso. Por quê? Porque tem muitos traumas dentro de nós dessa relação na primeira infância. E eu sei que da minha postura lá atrás com os meus, quando eram pequenos, eu sei que eu gerei muitos traumas neles. Mas eu não soube fazer diferente. Não tinha nada, hoje não tem nada que eu possa fazer a não ser estar aqui do jeito que eles precisam que eu seja. Mas a mulher que eu era lá atrás, quando eu tive eles, não é a mesma mulher que está aqui no agora. Então, eu olho para minha mãe, a minha mãe lá atrás, ela não dava atenção, ela não dava colo. Eu nunca recebi um abraço, um colo da minha mãe. Mas hoje a minha mãe que está presente na minha vida, mas hoje a minha mãe, ela quer me agradar, ela quer vir limpar a casa para mim, ela quer cuidar das crianças, ela quer me servir, ela quer... Hoje a minha mãe quer, hoje eu não quero mais, eu queria lá atrás. E aí a gente tem que ter essa consciência. A mulher, a sua mãe e você mesma. A mulher que ela é hoje não é a mesma que era há 20, 30 anos, 40 anos atrás. Ela cresceu, ela aprendeu, ela amadureceu, ela também carrega muitas feridas emocionais, ela também carrega muitas carências, que talvez ela nunca tenha se permitido olhar para isso. Exatamente, Mara, exatamente. Então a gente precisa ter essa consciência que a Mara já tem também, e que eu também aprendi a ter. Por que a minha mãe não me entregava afeto? Por que a minha mãe tinha dificuldade de aconchego, de abraço, de essa entrega afetuosa que a gente quer tanto, a vida inteira no dia a dia, que a gente transfere para os relacionamentos? Por que a gente quer isso? Por que é tão difícil? Por que foi tão difícil para ela fazer esse movimento? Porque quando eu olho para a relação dela com a mãe dela lá atrás, o que eu percebo na minha vovó? Uma mulher extremamente rígida, distante e fria, que teve que a duras penas dar conta de todos os filhos sozinha, porque ficou viúva muito cedo. E provavelmente da mãe dela também não tenha recebido essa entrega de amorosidade. E a gente está aqui agora e a gente ainda quer tomar colo da mamãe. Quando eu olho para minha mãe, quando eu nasci, quinta de 5 filhos, numa escassez do caramba, eu comecei a me dar conta que quando eu nasci, a outra minha irmã tinha 5 anos, a outra tinha 7. E tinha 2 adolescentes. Então, quando eu nasci, tinha uma de 5. A de 5 e a de 7 também eram crianças ainda. Mas eu sentia muita carência, muita carência. Eu me sentia muito sozinha. Eu precisava que alguém olhasse pra mim. Por que a mamãe não conseguia olhar pra mim? Porque ela tinha que dar conta de mim, da de 5, da de 7, 2 adolescentes, e morando ainda do tempo que eu lembro da casa da vovó, tinha que dar conta de todos os afazeres da casa da vovó e dar conta ajudar no sustento que trabalhadores na roça. Então vocês já sabem como é que funciona. Por que faltou pra minha criança? Por que ela não conseguiu estar presente lá, disponível para mim o tempo que eu queria que ela estivesse? Porque ela não conseguia. E por que hoje, você que tem filhos aí, muitas vezes as mulheres se cobram tanto e se aprisionam tanto, entram tanto em sofrimento? Por que hoje você se sente no dever de estar o tempo inteiro disponível e disposta para os filhos? A gente tem que ter resiliência e paciência com a gente. Nós não somos só mães. As nossas mães não eram só mães. Elas eram outras tantas, tem outras tantas dentro de nós que a gente tem que dar conta. Que a gente tem que dar conta. Então a gente tem que parar com essa idiotice de idolatrar as mães. A gente cresceu com uma visão de que mães são seres celestiais, mães são rainhas. Rainhas do quê? Rainhas do trabalho, rainhas da responsabilidade. Qual é a mãe que vocês veem que um dia se sentou num trono, com uma coroa na cabeça, com os pezinhos para cima, recebendo massagem, sem fazer nada? Vocês conhecem alguma mãe assim? Rainha?
Então nós somos mães, somos rainhas do quê? A gente precisa olhar para isso, a gente precisa tomar consciência, a gente precisa se conectar com isso. Mas a gente cresceu com uma cobrança da sociedade de que as mães têm que ser perfeitas. As mães não podem pensar em se relacionar depois que se torna mãe. Mãe não transa mais, mãe não namora mais, mãe não pode dormir mais, mãe não pode relaxar um pouco, a mãe não pode deixar a casa desorganizada, a mãe não pode deixar a comida por fazer, a mãe não pode nada, a mãe tem que estar disponível e disposta o tempo inteiro para todos. De onde está vindo tudo isso? E quando eu olho para minha mãe, eu tenho ressalvas com ela. Quando eu paro para pensar que a minha mãe, ela não é só mãe, ela é todas essas outras que eu estou trazendo aqui, eu começo a entender que por que a minha mãe não conseguiu ser a mãe que eu quis que ela fosse. Porque ela não tinha como dar conta. Eu não tenho como dar conta. Porque se eu parar a minha vida para viver só para filhos, para cuidar das coisas deles hoje ainda, a minha vida para, meu relacionamento vai pro brejo. E mulheres que têm filhos, se não cuidarem do relacionamento, se não cuidarem de si enquanto mulheres e não cuidarem do relacionamento, o relacionamento vai pro brejo. Então vamos parar com essa coisa de que mães têm que ser mães o tempo inteiro. Nós não podemos esquecer de todas as outras que já existiam em nós antes da mãe chegar. E nós precisamos olhar para nossa mãe e entender, compreender que sim, antes dela se tornar a minha mãe, a mãe dos meus irmãos, ela foi uma criança que provavelmente teve muitas carências e muitas ausências lá. Ela teve perdas. Ela foi uma adolescente que teve sonhos. Ela foi uma adolescente, uma jovem que se apaixonou e que idealizou uma vida de relacionamento e de casamento perfeitos, mas que foi para um relacionamento e que teve o primeiro filho, o segundo filho e os outros, e que teve tantas dificuldades muito maiores do que as que a gente tem agora, e que ainda assim ela conseguiu me conduzir para a vida para que hoje eu seja quem eu sou. Então, eu estou olhando para minha mãe com o amor cego ou com o amor que vê? Rebeca, bem-vinda. Com que olhar, com que postura você olha para sua mãe? Como é que você se vê enquanto filha e como é que você se vê enquanto mãe na relação com seus filhos? Eu tenho que ser uma mãe perfeita, por quê? Porque senão os meus filhos não vão me amar. A minha mãe tinha coisas que eu não concordava? Tinha muitas. Ela vai mudar porque eu quero, se ela estivesse viva fisicamente aqui. Ela vai mudar porque eu quero que ela mude? Não, ela não vai mudar porque eu quero que ela mude. Eu vou mudar com relação a ela e vou mudar com relação à minha vida. Porque enquanto eu estou aqui no aqui e agora, olhando para minha mãe, julgando ela e querendo que ela mude porque eu quero, eu paro de botar energia na minha vida e nos meus relacionamentos. Então, onde é que você se sente travada? Por que a sua vida às vezes trava e as pessoas se sentem perdidas? Eu tô perdida, eu não sei para onde eu vou, não tenho propósito. Eu saí de um relacionamento de anos e eu não sei o que fazer, eu tô em sofrimento. Eu preciso de alguém aqui que me cuide, que me guie. Só que na vida adulta, a mãe não vai mais conseguir pegar você no colo e vir aqui na sua vida, no aqui e agora, resolver os seus problemas. O que é que ela pode entregar para você? Clarice, bem-vinda. Só que nós olhamos para trás e nós aprendemos com a nossa vovó e com a nossa mamãe que as mães são para sempre. E nós vamos ser mães para sempre. Isso nunca vai mudar. Adri, bem-vinda. Que bom ter vocês aqui. Todos bem-vindos aí. O fato de eu ser mãe, na minha relação com os meus filhos, e a minha relação de filha com a minha mãe, nunca vai mudar. Isso é para sempre. Que bom te ver aqui, querida. Tudo bem? Pensei em ti hoje pela manhã e te perguntar como é que estavam as coisas por aí. Nunca vai mudar. Mas a questão é, com quem eu aprendi que a partir do momento que a gente se torna mãe, eu tenho que ser só mãe daqui para frente. Todo o resto da minha vida para porque eu tenho que ser só mãe. E muitas vezes mãe desses maridos. E na maioria delas. Então, ser mãe é
desafiador, é muita responsabilidade. Que bom, feliz por você, bem feliz. Ser mãe é desafiador, é responsabilidade, é muita responsabilidade. Ninguém recebeu cartilha de como criar filhos. A gente tem modelos de maternagem, Com aqueles modelos a gente aprendeu e a gente aplicou na vida da gente. E a gente está aplicando diariamente. Tá leve? Tá pesado? Por que que fica pesado a maternagem? Por que que fica pesado para as mulheres, para as mães? Porque muitas, e na maioria delas, nascem os filhos e passam a viver para os filhos. Então, quando essas mães aqui querem ainda cuidar dos filhos, cuidar da sua vida aí, quer que você volte para... Me liga todo dia, venha me visitar, você não está vindo me visitar. Quando tem essa relação de dependência e codependência aqui, que incomoda você muitas vezes, é porque essa mãe, essa mulher, provavelmente, a partir do momento que se tornou mãe, passou a viver somente para os filhos. Então, quando os filhos crescem, saem do ninho, a vida delas fica vazia, elas precisam ainda se sentir úteis. Por isso a necessidade de querer estar o tempo inteiro presente na vida dos filhos, muitas vezes filhos adultos que já estão lá casados, casadas, e essas mães querem esses filhos no ninho o tempo inteiro, perto de si. E ser mãe não tem que, bem como a Mara fala. Ser mãe não tem que estar acordando todos os dias sorrindo, ser mãe não tem que, eu tenho que estar disponível o tempo inteiro, eu tenho que atender às necessidades dos filhos, e muitas vezes esses filhos são adultos, são crescidos, têm profissão, têm um salário maior que o salário dos pais, e esses pais ainda têm que estar dando suporte, porque eu tenho que, senão meu filho, minha filha vai passar necessidade. O que está faltando lá? O que está faltando aqui e o que está faltando lá? Quando a gente ainda na vida adulta tem que tomar dos pais, olhando para a relação financeira. Eu vou fazer uma live sobre isso em outro momento. Que bom. Que bom, a gente aprende todos os dias. Se eu ainda tenho que dar nutrição pro meu filho no financeiro, isso é nutrição. Nutrição, quando a gente nasce, é o leite materno. A nutrição da vida adulta é o dinheiro. Se ainda eu preciso tomar dinheiro dos meus pais para cuidar da minha vida aqui agora, eu ainda não cresci. Mundo interno, eu preciso adultecer. Eu preciso resolver essa minha relação com pai e mãe. Se o meu filho está lá na vida adulta e eu ainda preciso atender, cuidar das contas do financeiro da vida dele, ele ganhando mais do que eu muitas vezes, se eu ainda preciso dar esse suporte para ele, o que está faltando aqui e o que está faltando lá? Está faltando adultecer lá e está faltando eu entregar autonomia e responsabilidade para ele lá. Eu preciso sair desse lugar de função materna. E a função materna ela vai até os 6 anos de idade dos filhos. Quando ele nasce, ele cresce, a partir dos 5, 6 anos ele começa a ter autonomia para começar a fazer as coisas dele. A função materna é até ali. Dali para frente eu vou exercer o papel da mãe. Mas nós estamos aqui no adulto muitas vezes olhando para nossa mãe, nos queixando, reclamando. Por quê? Porque nós queremos ainda ser cuidados por ela. Eu ainda quero tomar algo. Exatamente. Amar o próximo como a si mesmo. Então, eu vou me olhar como mãe, eu tenho falhas, eu tenho defeitos. Márcia, bem-vinda. Todos bem-vindos aí. Tem momentos e tem coisas que eu não vou conseguir dar conta de resolver na vida dos filhos, até porque os meus hoje são adultos e eles têm que tomar decisões. Eles me procuram, eles me perguntam. Eu dou um caminho de solução. Às vezes, eu sou um pouco incisiva. Mas eu tenho percebido muito assim quando eu estou sendo invasiva. A gente não pode ser invasiva. Filho adulto, os pais estão aqui, a mãe está aqui. Ele vai vir se ele precisar. Não sou eu que tenho que estar o tempo inteiro correndo atrás dele, querendo que ele volte para perto de mim. Eu tiro a força dele seguir na vida. E se eu tenho uma mãe lá que está o tempo inteiro me exigindo atenção, é uma mãe que tem dependência emocional também. Então a gente precisa começar a identificar o que está tensionando a relação de mães e filhos aí. Mães e filhas. Ai, tem vindo muito assim, eu vou falar porque ainda tem um tempinho aqui. Tem vindo muito a questão de mães narcisistas. Também quero fazer uma live sobre isso. Mães narcisistas. Minha mãe é narcisista, porque ela compete comigo, porque ela quer tudo pra ela, porque tudo é o melhor.
O que está por trás desse narcisismo das mães? Na verdade, a fundo a gente vai olhar, são mulheres que cresceram extremamente carentes de pai e mãe, sozinhas, que têm feridas emocionais para serem curadas e que não adulteceram, que na relação com filhos está fora do seu lugar. Ao invés de estar aqui para amparar os filhos, ela está competindo com eles. Essas são a maioria das mães narcisistas tem a ver com isso. Então, com que olhar você está olhando para sua mãe? Com que olhar você está olhando para você enquanto mãe dos seus filhos? Quais são as imperfeições que tem na sua mãe lá que incomodam você? E quais são as coisas positivas que você vê na sua mãe que você vê em você também? Porque as imperfeições que tem nela lá tem em você aí também. Daniele, bem-vinda. Não, mas eu sou uma mãe muito diferente da minha mãe, bem capaz. Pare para se observar. Pare para se observar. Semana passada, ainda numa das aulas, eu fiz um exercício sistêmico. E eu comecei a me ver assim, meu Deus. Meu Deus. Como eu sou parecida com a minha mamãe. E a gente é. Por quê? Porque ela é nosso modelo de maternagem. E a gente traz memória do sistema, de todas as mulheres ancestrais. Então aquilo vem de muito antes de nós. Mas nós queremos aqui agora exigir delas e nós não conseguimos entregar para os nossos filhos. Aquilo que nós exigimos da nossa mãe, nós não conseguimos entregar para os nossos filhos. Então a gente precisa ter paciência e empatia com a nossa mamãe, com a gente. Se eu estou em sofrimento na relação com mãe, faça uma constelação familiar, é libertador. É libertador, é maravilhoso. Você precisa se enxergar. Que lugar você está ocupando na sua vida e nessa relação? É sobre isso. É sobre isso. Eu vou olhar para mim, eu vou olhar para minha mãe com empatia e com amorosidade. Eu posso não concordar com muitas coisas que ela diz, com muitas coisas que ela faz, mas é dela isso. Eu deixo isso com ela. Eu vou fazer aquilo na minha vida e decidir escolher aquilo que é bom para mim. Eu vou levar em conta o que ela me diz, mas se não fizer sentido para mim, eu sigo fazendo diferente. Só que eu deixo com ela o que é dela. Eu paro de querer mudar aquilo que não pode ser mudado. Eu acolho. E quando eu acolho, eu me liberto. Eu me liberto dos bloqueios e das amarras. É como se eu dou um lugar para você, eu sigo com você no meu coração fazendo diferente. É sobre isso. É simplesmente sobre isso. Então, o que tensiona mais a relação com a sua mãe e a sua relação com seus filhos? E o que torna mais alegre, mais fluido a sua relação com a sua mãe e a sua relação com seus filhos? Pare para olhar para isso. O que é que tem de positivo e negativo lá na mamãe? O que tem de positivo e negativo em você enquanto filha e você enquanto mãe dos seus filhos? A gente precisa olhar para tudo isso. Eu paro de olhar só para o outro e cobrar do outro. Eu passo a me olhar e me compreender. Eu também, nessa relação, eu faço parte e eu também tenho meu 50% de responsabilidade. O que é que eu ainda espero da mamãe? O que é que você ainda espera da sua mamãe? Seus filhos esperam de você também. E você não percebe? Talvez você pense que está entregando. Oi, Regina, bom dia. Todos bem-vindos aí. Talvez você pense que você seja uma mãe perfeita, mas quando daqui a pouco você vai começar a ouvir dos seus filhos coisas que você não tinha pensado ainda. Não, a gente não é perfeita. E nós não temos que querer ser perfeitas. Nós temos que ser quem somos. Entregamos para o outro somente aquilo que sobra em nós. E se eu entreguei para os meus filhos tudo que eu entreguei até agora, eu recebi e entreguei. Eu recebi e entreguei. Se a minha mãe não me entregou algo diferente, é porque ela também não recebeu lá atrás. Se eu não entreguei algo diferente ainda, é porque eu também não recebi e aprendi assim. Mas daqui para frente, eu passo a me olhar e eu passo a olhar para as minhas relações. O que é que eu preciso fazer diferente, que depende de mim, não depende mais da minha mamãe. É sobre isso. Pois é. E onde tem bastante alagamento, né, Adri? Muita chuva ainda. Muita chuva ainda. Vamos pedir para nossa mãe maior proteger e amparar vocês. Eu tenho feito isso daqui. A Senhora Aparecida, né? A mãe maior, que proteja e que ampare todas as mães e todas as mulheres aí.
Então, problemas de relação na sua vida, minha vida não flui, eu não tenho sucesso, eu não me encontro, pode ter certeza que tem coisas por resolver internamente na sua relação com a sua mãe. Enquanto eu não resolvo isso aqui não vai fluir. O sucesso tem a cara da mãe e a vida te trata do jeito que você trata a sua mãe. Então, a gente precisa olhar para isso. Precisa olhar para isso. Constelação familiar traz muita clareza, ressignificação e libera você para a vida. Quem já fez já sabe, né, Adri? Quem já fez já sabe. E aí a terapia vai nos levando assim, ó, tomando consciência para eu me melhorar enquanto filha, enquanto mãe na relação com os meus filhos. Eu vou aprendendo, tomando consciência e aprendendo, adultecendo, para eu lidar diferente com as minhas emoções, com as minhas carências e com os meus filhos que estão aqui e que precisam de mim, não tanto quanto quando eram pequenos, mas eu estou aqui para eles. E assim a gente vai desconstruindo crenças de que nós mães temos que ser perfeitas e que as mães têm que ser perfeitas. Obrigada, Adri. E construindo novas crenças, novos pensamentos. Eu preciso me enxergar que eu não sou só mãe, eu não tenho que ser perfeita. Mãe se estressa, mãe fica nervosa, mãe chora, mãe quer ficar sozinha, mãe dança, mãe transa, mãe quer namorar, mãe quer sair sozinha com seu parceiro aí para fazer uma caminhada, para ter o seu momento. Mãe, mulher, mãe é tudo isso. Então eu não posso deixar morrer dentro de mim todas essas que até então viveram em mim. Eu preciso incluir todas elas e eu me tornar uma grande mulher fortalecida, mas cuidando de todas as que estão dentro de mim. É sobre isso. Amorosidade, amor próprio, autoestima, autoacolhimento, autoaceitação. Então, nesse processo de autoconhecimento, exatamente, mas qual é a mãe que não tem medo? A gente tem medo porque a gente nunca sabe. Ter um filho é algo desconhecido, não tem cartilha e cada filho é diferente um do outro. Não é porque vem o segundo, terceiro filho que a mãe vai estar segura ali, não. Os medos estão ali. E tudo faz parte, porque a gente não sabe o que vem pela frente. Isso tudo faz parte. Mas a gente vai aprendendo. Então eu preciso me compreender, me aceitar como eu sou. Compreender e aceitar as minhas imperfeições também, da minha mamãe e as minhas também. Para que eu seja mais leve, para que eu distensione, eu pare de estar tensa o tempo inteiro. Eu não preciso estar disponível e sorrindo todos os dias pela manhã. Se eu tiver um dia que eu tô com as ventas viradas, tá tudo certo, tá tudo bem. Tudo isso faz parte. Ai, mas eu gritei com as crianças. Perdeu o equilíbrio emocional. E daí? Aconteceu. Cada vez vai acontecendo menos. Mas você precisa entender que você tem que ter resiliência e paciência com você. Comece por aí. Uma ótima semana aí, um ótimo resto de semana para vocês. Exatamente. Se a gente ouvisse dos pais a história de vida deles, da infância deles, da relação com os pais deles, a gente teria muito mais empatia e respeito pelos pais. Porque a gente não faz isso. Então, contem para os seus filhos a sua história de vida. Não no sentido de culpá-los, mas no sentido de fazer eles entenderem que vocês também têm dores. E que pai e mãe principalmente, não é rocha. É isso. Beijo grande, gratidão e até semana que vem. Ótimo final de semana para vocês aí. E que a chuva leve tudo que tem que levar de energia negativa, que está estagnada por lá, mas que depois venha um sol com muita abundância, com muita clareza, com muita luz, abençoando todas essas mulheres que estão sempre aí se preocupando e cuidando e curando pessoas. Gratidão, Adri, um beijo grande para você, Clarice, todos vocês aí. Gratidão por estarem aqui. Foi um prazer.